Olá meus caros, aqui é o Corvo, e volto para mais um episódio de Drows, onde desta vez irei falar um pouco sobre cultura e sociedade. No capítulo anterior, eu havia mencionado as principais deusas do panteão Drow, Lolth e Elistraí, para que vocês tivessem alguma noção de origens e principais visões de mundo que essas duas divindades possuem e que, de certa maneira, diretamente povoam a mentalidade da raça Drow, da sua sociedade, de maneira geral. Mas agora eu irei, de fato, mergulhar com vocês nas percepções dos Drows enquanto um povo, o que, a partir dessas inspirações, dessas influências de suas divindades, realmente ressoa no seu comportamento e na maneira como eles se organizam. Então, vamos lá. A sociedade Drow possui alguns paradoxos dignos de atenção. Certamente o mais notório é o fato de se organizarem com base em valores que estimulam a ambição, uma ascensão que pode ser feita por meio de atos selvagens, como o assassinato, e rasteiros como a manipulação. Mas, ao mesmo tempo, enquanto coletivo, os Drows prezam por sua existência enquanto grupo, e o todo é mais importante, em sua concepção, do que suas partes individuais. Confuso, né? Mas é exatamente assim que funciona a sua concepção. Ao mesmo tempo que buscam ser melhores individualmente entre si, há ainda a ênfase de que o coletivo de sua sociedade é o pilar da mesma, e que, antes de tudo, é ela quem tem que permanecer sólida e inabalável perante os outros povos. Por mais que sejam genocidas e mesquinhos, os Drow não são caóticos a ponto de colocar a perder a existência da sua própria espécie, e sendo assim, cada Drow é educado desde pequeno a não ter a percepção, e eu digo percepção, de qualquer tipo de valor individual. O que um Drow individualmente é capaz de realizar, fazer, criar, é algo completamente insignificante aos olhos da sua cultura. Não é nada e não significa nada. Na sociedade Drow não existe qualquer tipo de premiação ou bonificação por sucesso individual. E ao contrário do que podem imaginar, não se trata de algo que eles decidem conscientemente em não fazer. Eles sequer têm essa consciência. Jamais passa por sua mente tais conceitos. É algo que eles não pensam sobre ou sequer desejam. A importância individual é uma característica comportamental totalmente ausente em sua psique. É como se, ao se referir aos Drows, estes o fizessem sempre no coletivo. Eles possuem nomes, se reconhecem enquanto indivíduos, mas isso não tem a menor importância. É a estrutura e a base da sua sociedade, aquilo que vem primeiro, que tem sempre mais importância, e individualmente um Drow se vê, enxerga a si mesmo, nada mais como uma simples engrenagem no funcionamento da sociedade, e que pode ser substituída friamente. É algo que gera bastante estranheza em outras etnias. Requer algum tipo de meditação para que um ser humano possa de fato compreender como um Drow trabalha com essa noção de individualidade ou importância individual. Eles se referem a isso como, digamos, bem, eles têm a noção do eu. Eles se entendem e se percebem enquanto eu. Mas é como se isso significasse sempre nós. O eu significa nós. Porque um Drow só chega ao poder e só é poderoso mediante a visão e o domínio dos outros Drows. Se os outros Drows não existem, isso também não teria sentido para ele. Mesmo para ele ser o mais poderoso, ele necessita ser poderoso, imponente diante daqueles que ele acredita serem seus reais rivais, que são os próprios Drows. Então o eu depende do nós, e muitas vezes ele é o nós. Significa nós. Mas, ao mesmo tempo, é aí que mora o paradoxo da questão. O nós dos Drow não significa nenhuma estima ao mesmo tempo. Vocês podem pensar, nossa, eles amam então a sua sociedade, amam sua coletividade, prezam por ela. Bem, não se trata necessariamente de uma estima, amor ou senso de união que eles possuem. Nada disso. Eles se assassinam, se manipulam entre si apenas para
utilizar essas estratégias, essas táticas, como meio de aperfeiçoar a arte do assassinato e da manipulação em si, principalmente para aplicá-las, inclusive aperfeiçoá-las para usá-las contra outras espécies, o que indiretamente leva a espécie Drow a ser a única remanescente e superior. É esse o plano. Ser melhores entre si, dominar entre si, para que futuramente dominem todas as outras espécies. O único individualismo, entre aspas, que identificamos na cultura Drow é aquele individualismo usado para tornar a existência do seu povo soberana, para colocar a raça acima de todas as outras, e nada além disso. É a expressão máxima do fascismo, uma noção higienista de perfeição. O único modelo de avaliação individual, que, reafirmando, tem sempre um propósito coletivo, é aquele que mede o quanto um Drow é capaz de maneira eficaz, impactar sua sociedade, moldando-a, lapidando-a. E o caminho para isso é o uso da autoridade. A razão de ser um Drow é dominar todos os demais da sua espécie, para assim dominar todas as demais raças do mundo. Na cultura Drow, não existe posições de status em virtude do nome ou prestígio. É claro que existem os clãs e as famílias com mais poder, mais famosas, assim como na sociedade humana, se fizermos uma comparação. Por exemplo, como acontece na classe política, onde um político passa a cadeira de pai para filho e perpetua o poder familiar. Na sociedade humana nós vemos coisas assim acontecerem, nepotismo, uso de influência do nome familiar. Na cultura Drow existem os clãs e o nome do clã, mas ninguém chega ao poder por ser filho ou filha de fulano ou ciclano. Desde pequenos, os Drows são avaliados segundo sua capacidade de adquirir poder e status sem depender do poder que sua família contém, algo que eles devem conseguir literalmente por si mesmos. Um que constitui uma família poderosa, na sociedade Drow, não é por causa do sobrenome ou os cargos políticos que a sua família possui. Um Drow não chega ao poder em virtude de nepotismo e abuso de poder. O que constitui uma família poderosa é a soma do poder adquirido entre os seus membros individualmente, sem precisar de nenhum tipo de apoio entre si. Há abuso de poder, mas não é um abuso de poder com o poder do outro, mas com o poder que você possui. Até porque o outro, familiar ou não vai dividir esse poder com você. Inclusive, estimula-se sempre entre os Drows a rivalidade interna entre os membros da própria família, ou clã, que, se não tomarem cuidado, podem tomar uma facada nas costas do próprio irmão, pai ou mãe. O poder de uma família de prestígio na sociedade Drow pode ser mensurado pelo número de membros que ela ainda tem vivos e o total de poder que eles acumulam. Uma criança Drow, que não consegue se desenvolver autonomamente desde cedo, demonstrando algum talento e a capacidade de dominação dos demais por conta própria, normalmente é morta pela própria família, por ser considerado um peso morto para a espécie e para a sociedade. É como eu falei, não existe uma noção individual. Uma mãe não purgará que perdeu o seu filho. Não existe essa noção de meu, de apego e de afeto familiar. Existe apenas, nesta atitude brutal, a noção de descarte de um organismo que não fazia jus à grandeza que acreditam ser digno da espécie. A sociedade Drow é uma das mais tiranas e insensíveis. Preciso chamar a atenção para uma organização mental bastante simplória, típica dos frios e calculistas. Os Drow são dados ao maniqueísmo, à dicotomia. Se não é preto, é branco. 8 ou 80. Ou seja, se algo para eles não é bom, não procurarão meio termo. Entenderão que é automaticamente ruim. Se você não é forte, é fraco. Se você não manda e não tem autoridade, automaticamente você é inútil aos olhos dos demais. E os Drows não procurarão por meios termos ou desculpas para remediar a situação. Por exemplo, quando um assassino é enviado para eliminar um rival, não se espera dele nada mais do que o serviço feito, e com a máxima eficácia segundo aquilo que foi solicitado. Se este não consegue realizar a tarefa, ele é visto como alguém indigno do status de viver em uma comunidade Drow, e,
caso não retorne após o fracasso, será imediatamente executado. Se os Drows souberem de seu paradeiro, caso o assassino que fracassou tenha decidido desertar, enviarão batedores para rastreá-lo e dar cabo da sua vida. Para os Drows, não há espaço para falhas em sua sociedade. A busca é sempre pela perfeição. E esta mentalidade genocida e autoritária extrema acaba sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, acaba fazendo com que os povos Drow não sejam muito numerosos, pois acabam matando muitos entre si. Mas sua atenção com a conservação da espécie, que, como eu disse, está sempre em seu radar, faz com que tenha uma profunda preocupação em também maximizar e treinar seus membros, assegurando minimamente um número razoável de cidadãos. E estes, por sua vez, são extremamente temidos pelas outras raças, porque certamente eles, dentre cada um deles, há um inimigo mortal à espera, devido à exigência absurda que os Drows colocam sobre si. Há alguns procedimentos que podemos observar, que, de certa forma, contribuem para que o estrago não seja tão grande quando o assunto é punir aqueles que, na sociedade Drow, são considerados insuficientes. Mesmo isto como... por exemplo, mesmo quando um Drow é visto como um imprestável ou indigno para os demais, um Drow tido como fracassado ainda é compreendido pelos seus irmãos tiranos como um recurso, como uma força de trabalho que pode ser explorada. Ele deixa de ser visto como um Drow e passa a ser visto como um verme. Quando matar um verme não é necessariamente lucrativo para os demais, os Drows fazem uso dos considerados fracos de outras maneiras. Uma delas é previsivelmente a escravidão. Na sociedade Drow, nada importa além do status e da influência. Uma vida individual não possui valor intrínseco, ela sempre é medida de acordo com o que ela pode oferecer. Se o Drow oferece algo considerado insuficiente pelos demais, se não possui o status ou influência esperada, ele se torna mercadoria para ser comercializada, abusada e finalmente exaurida. Em muitas situações, pode ser mais negócio uma morte rápida do que ser capturado pelos demais Drows. Eles irão usá-lo, sugá-lo até os ossos até que não haja nada mais para ser utilizado no Drow escravo. Os locais de trabalho e cativeiro dos escravos em muito lembram os campos de concentração da Alemanha nazista. O estado físico e mental dos escravos é o mais lamentável e indigno imaginável. Não preciso mencionar, neste ponto da narrativa, que a escravidão seja um crime na sociedade Drow. Não é. Mas, se não ficou claro ainda, a tortura e o assassinato também não são considerados crimes. Mas aqui, faço um parêntese. Não são crimes quando o agressor é alguém mais elevado do que a vítima. O mais forte tem a influência para escravizar, a carta branca para torturar e fazer o que bem entender com o mais fraco. Que na sociedade Drow, nada existe de cláusula, meio para punir ou fazer algo em represália, punir esse tirano por ter feito isso. Não é crime. Na sociedade Drow, o mais forte pisar no mais fraco não é crime. Ou o mais fraco subjugar o mais forte, tornando-se ele o forte, também não é crime. São coisas, valores incentivados. Só será considerado crime se o agressor e a vítima estiverem, em tese, no mesmo nível de status e influência social. Os ouvintes podem cogitar que esta permissividade faz com que a sociedade Drow se torne um verdadeiro caos, com homicídios inúmeros em cada beco todos os dias. Mas, curiosamente, isso não acontece. Porque relembro aos mais aéreos. Os Drows prezam o coletivo, e muito em virtude disso, eles evitam massacrar uns aos outros em virtude de pequenas ofensas, gratuitamente. Porque, no fundo, eles sabem que, enquanto um coletivo, isso acabaria enfraquecendo-os. Não é porque eles dão valor à vida do outro que evitam matar a todo momento, em todo o instante, em becos da cidade. Não, não é porque eles dão valor à vida, longe disso. A vida do outro não tem a menor importância ou valor. A existência da sociedade Drow, ao contrário, tem toda a importância, e esse é o ponto. E os assassinatos em massa só não acontecem porque eles prezam maiores
prezam por maiores danos às bases que sustentam essa sociedade. Eles querem evitar que isso aconteça, né? Eles prezam pela segurança, pela estrutura forte e rígida que a sociedade precisa ter. E por isso eles evitam grandes danos a si mesmos. Em um nível mais mundano de relações do cotidiano, os Drolls tendem a evitar assassinatos por motivos pequenos também em virtude de poder afetar, direto ou indiretamente, alguém mais poderoso do que eles. E eles não são estúpidos. Por exemplo, matar um outro Droll normalmente implica em estar matando o empregado, o servo ou parente de alguém que, se for poderoso, tiver tido algum prejuízo com essa morte, certamente poderá acarretar em represálias. Ele irá tentar se vingar. Os Drolls são cruéis, frios e insensíveis, mas não são idiotas. Como eu disse, eles crescem tendo que prestar atenção a todo momento às suas próprias costas, ao mesmo tempo que estudam e elaboram formas de esfaquear as costas dos outros, sem prejuízos a si mesmos. Este acento gigantesco, dado ao poder na cultura Drow, acabou por gerar um tipo de hierarquia bastante simples, direta e inflexível. Como em sua sociedade tudo é avaliado segundo aqueles que dominam e aqueles que são dominados, a hierarquia passou a ter uma estrutura de 3 categorias, apenas 3, que os Drolls utilizam como forma de se avaliar e avaliar também todas as outras raças. A categoria daquele que detém o maior poder, figura que deve ser apaziguada, e não irritada até que ele seja, em algum momento, substituída por outro que consiga superá-lo. Há a categoria também daqueles que são meramente uma ferramenta útil para o progresso, que são cotidianamente explorados de todas as formas possíveis, e por fim, há a categoria daqueles que são considerados fracos, que são considerados inúteis, e com a única serventia do trabalho forçado, ou então para se juntar às tropas militares de baixo escalão, enviados para o combate na linha de frente como peões para serem abatidos primeiro. Este tipo de divisão em 3 categorias perpassa todas as relações dentro da sociedade Drow, e também norteia a forma como os Drow irão se relacionar com outras raças. Ou o inimigo é o inimigo respeitável, visto o poder que possui e que os Drow não subestimam, desejam tomar para eles mesmos, ou este inimigo pode ser visto como útil para algum aspecto relacionado a algum objetivo interno, uma marionete para ser controlada, para atingir através dela algum propósito, ou então esse inimigo é visto como insignificante, merecedor do abate. Mesmo nas relações comerciais, vemos este tipo de postura em 3 níveis. A prática da pechincha, por exemplo, é algo completamente inexistente na cultura Drow. Um Drow não sabe, não passa pela cabeça dele o que significa pechinchar. Você só adquire o que é capaz de possuir, nada além disso. Aqueles que detêm mais não se dão ao trabalho de entrar em negociações com aqueles que tentam negociar, reduzir o valor, pechinchar mesmo, para obter alguma coisa. E isso não existe na cultura Drow, e é uma prática completamente incomum. Quando alguém mais poderoso, por sua vez, fica interessado em algo que alguém de baixo escalão abaixo dele possui, ele paga o valor que ele mesmo escolhe, ou simplesmente toma, se achar mais conveniente. Para os Drow, isso não é visto como injustiça, porque, na sua cultura, a única justiça é a justiça do mais forte. Se você é forte, você toma, o que bem entender. É de uma tirania sem limites, que afeta todas as dimensões das suas relações. Um tópico que merece atenção no comportamento dos Drow é seu entendimento da dor e da morte como um meio de atingir seus objetivos. Aos olhos das outras raças, os Drow são vistos como cruéis, e de fato eles são. Para eles, por sua vez, não é uma questão de valor, é simplesmente um pragmatismo, onde o meio justifica o fim. A importância que os Drow dão ao ato de causar dor aos seus superiores e às raças rivais é entendida como um meio necessário para atingir um fim, e por isso se dedicam com muito cuidado a criar meios eficientes para fazer isso. Já causar dor,
a um subordinado, na maioria das vezes não é muito importante e nem fonte de preocupações de um Drow no dia a dia. Simplesmente porque para ele o seu subordinado não é importante o suficiente. Está em um nível de dominação física e moral já suficientemente satisfatório para se portar como um cão sarnento e obediente, como seu mestre espera. Um Drow abusa de um servo não porque tem alguma motivação, mas sim porque, em sua psique, isso é algo natural. Os Drow são considerados cruéis, no fundo, porque literalmente não vemos diferença alguma no tratamento que eles dão aos seus subalternos em comparação com o chicoteamento de um cavalo ou o conserto de uma ferramenta. Não há, em momento algum, nenhum sinal de misericórdia ou sentimento de culpa e hesitação. Um Drow quer causar dor ao superior. A dor que ele causa a quem está abaixo dele é algo natural, nem é sequer racionalizado. É algo basicamente automático em seu comportamento, que ele não questiona. A autoridade é o valor máximo da sociedade Drow, e isso nunca é questionado. Essa base filosófica da sociedade Drow, como esperado, acaba gerando uma série de efeitos colaterais marcantes em seu comportamento, marcas realmente patológicas. Uma delas é a constante paranoia deles em relação a praticamente tudo, pois as conspirações são prática cotidiana na sua sociedade em todos os seus níveis. Tem sempre alguém conspirando para ter mais poder sobre seus vizinhos, ao mesmo tempo que toma todos os cuidados para que não seja superado pelos mesmos. Um Drow é um sujeito paranoico. Examina tudo nos mínimos detalhes para ter a garantia de que não há alguma coisa oculta que possa prejudicá-lo. As raças externas possuem um conhecimento de que as traições e conspirações são algo comum e constante entre as casas nobres e entre as sacerdotisas de Lolth. Mas precisamos grifar que elas existem em todos os níveis de relação da sociedade Drow, não só nas grandes casas. Este mesmo nível de paranoia e de conspiração existe até mesmo entre os escravos, que conspiram para ter mais o que comer, viver mais do que os outros, ou tirar vantagem ali do companheiro escravo que está a seu lado. Conspiram para voltarem a ascender na hierarquia. Um lojista, por exemplo, conspira para destruir os suprimentos de um rival mercador, ou causar algum infortúnio que o deixará mal ou ofenderá Lolth, para que assim as servas da Rainha Aranha o destruam. Um soldado da infantaria pode enfraquecer a armadura de um superior de patente, alta, mais alta que a dele, com ácido, cuidadosamente aplicado e de forma imperceptível, para que ao morrer no campo de batalha ele possa tomar o seu lugar, ser promovido. E o interessante é que um Drow, quando consegue fazê-lo, não é punido por isso. Os demais o verão como alguém que foi capaz de causar a morte do seu superior, e farão o mesmo para que agora, ele que ocupa o lugar mais alto, receba o mesmo tratamento. Na vida familiar, o mesmo comportamento pode ser observado como, por exemplo, quando as criadas tentam envenenar a dona da casa. Elas podem conspirar com os escravos formas de envenenar a sinhá, e quando conseguem, assumir o controle da casa. Normalmente é o que elas tendem a fazer, assumir o controle, para depois, mais tarde, tornar a envenenar todos os demais escravos que a ajudaram, no princípio, em troca da promessa de proporcionar a eles a liberdade que havia prometido. Em troca dessa ajuda, que a criada, no caso, obteve para matar a sinhá. Quando todas as interações na raça se caracterizam enquanto um desafio para o domínio, nenhum Drow se dá ao luxo de baixar a guarda em nenhum momento, dormindo ou desperto. Da mesma forma, sempre se dedica a conseguir o que é necessário para fazer com que sua própria conspiração com alguém superior a ele funcione. Os Drow sempre apresentam dicotomias aparentemente estranhas para as demais raças. Seus atos, ao mesmo tempo que prezam pela tradição, enfaticamente, se apresentam também como altamente inovadoras em algum aspecto.
e esta inovação é sempre influenciada pelo desejo de conseguir o domínio sobre um Drow superior. Tudo que é novo e criativo, algo que é comum na raça, nunca é algo que tem um valor intrínseco a priori. Um plano inovador no campo de batalha, uma magia jamais vista, um método novo de produção em massa de produtos, nada disso tem valor para um Drow por si só. Para eles, é estranha a percepção da criação pelo bem da criação. Ela sempre tem que ter um propósito principal, que é aumentar o status de quem cria. Criar condições para que ele extermine seus rivais superiores. E esta motivação, movida pela ganância e pelo ódio, é o que mantém os Drow criativos e sempre inovando, de um jeito bastante perverso e perturbador. Os Drow mais poderosos foram aqueles que viveram por séculos, e, como raça, competem entre si há milênios. Todo Drow que deseja progredir e sobreviver deve ser criativo e inovador, do contrário, fracassará em seu plano. Mesmo que isso seja um comportamento visível entre eles, tais coisas não são fundamentadas ou buscadas, tentadas de alguma forma ser legitimadas em leis ou códigos, um sistema formal de inscrição. Trata-se de algo mais diluído no seu modo de ser, no seu modo de interpretar as coisas, de cada um deles. Os Drow são altamente caóticos, em basicamente tudo, tanto no seu temperamento ou até mesmo em áreas que demandam algum nível maior de organização, seja na vida política ou na religião. Os Drow se curvam diante da tradição, mas isso se dá em virtude não da livre e espontânea vontade, é por livre e espontânea pressão, porque é algo causado a eles pelos seus superiores. Mas, de maneira em geral, eles não reagem muito bem às tentativas de formalização do que quer que seja na sociedade. Eles cultuam Lolth, mas em seu coração, a admiração que eles têm por ela não é fruto de um amor. A obediência que eles têm por ela não é fruto de uma devoção, mas é fruto do medo. Medo em virtude do poder que ela possui, da capacidade que a rainha tem de dominar todos eles. Intimamente, cada Drow gostaria de ocupar o lugar que ela ocupa, assassiná-la, ter o que ela tem. Não é um amor fiel, autêntico, àquilo que a Rainha Aranha a eles prega. E Lolth sabe disso e estimula os Drow para que sejam assim. A falta de códigos e leis na sociedade Drow tem equivalência a uma falta de aplicação formal das vontades dos Drow superiores. Algo que não existe, por exemplo, na sociedade é uma coisa que nas outras nós vemos de maneira muito comum, que é o patrulhamento policial. Não existe polícia na sociedade Drow. Seria contraditório numa sociedade que apoia e incentiva o assassinato, certo? Cada segmento da sociedade é responsável por impor duramente seu próprio poder, de acordo com a extensão da sua influência. Uma ofensa contra uma casa Drow, de alta estirpe, é respondida pelos membros da casa em si e por mais ninguém. Não há polícia ou leis que a defendam. Se ela se sentir humilhada, ela que se vire e resolva por si mesma. É olho por olho, dente por dente. A única expressão punitiva vista na sociedade Drow é justamente aquela que advém da Igreja de Lolth, que pune todos aqueles que transgridem o que é determinado pela Rainha Aranha e sua fé. Mas, de maneira em geral, um Drow só revida a delitos e ofensas se ele possuir capacidade individual para fazê-lo, se suas habilidades ou status pessoal permitirem. Na sociedade Drow, você está sempre por sua conta. Não há amigos e com quem contar. Um parceiro nunca é alguém confiável, mas alguém útil. Grande diferença aí. Se um Drow não tem a capacidade de revidar contra alguém que o prejudicou, para os demais ele claramente não possui o direito à retribuição. E o pior, quando os outros notam que ele é incapaz de se vingar, podem
existir ainda outras retaliações imediatas contra este Drow que foi incapaz da vingança, porque aqueles que estão abaixo dele verão isso como uma fraqueza, um aspecto marcante de alguma deficiência, e isso será interpretado como uma oportunidade para exterminá-lo de vez. Fato é que a punição, quando ela ocorre, é sempre brutal e de extrema eficiência. A perda de status, poder e propriedade são comuns, assim como a tortura e a execução sumária dos transgressores. Não existem prisões na sociedade Drow, apenas campos de concentração de escravos, que estão lá para trabalhar até morrer. Não se tratam de prisões temporárias, onde um transgressor é encarcerado por um tempo determinado para expiar sua pena. Os Drow não acreditam nisso, não acreditam em segundas chances. Mas, no meio do caos, de todo esse caos, como há governo então? É claro que há. O fato é que estamos em um totalitarismo genocida e fascista. É um governo ditatorial. No entanto, dizer que os Drow são governados por um sistema teocrático matriarcal, onde Lolth é sua deusa governante, é algo que requer um certo cuidado e análise mais detalhada. É verdade, mas tem alguns poréns. Bem, é assertivo dizer que os membros da sociedade Drow, os dominantes, são as sacerdotisas de Lolth e as matronas, que são as matriarcas das grandes casas da sociedade. O problema é chamarmos isso de governo. O termo governo não é muito adequado, e eu explico. Ao mesmo tempo que existem princípios norteadores, como já falei extensivamente nesse podcast, ao mesmo tempo não há nenhuma legislação que regulamente estes princípios. Existem supervisões, controle e domínio, mas nenhum governo formal. A lei é a orientação que sempre é determinada pela força dos mais fortes, pela força dos tiranos, e não por uma carta ou constituição. Uma cidade Drow nunca tem um regente nomeado, como uma duquesa ou prefeita. Não há voto ou nomeação. A nação Drow não tem uma imperatriz ou rainha. Mas, Corvo, você não chama Lolth de a Grande Rainha Aranha? Os Drow não reconhecem ela por ser a sua grande matrona, rainha, deusa? Sim, mas chamar Lolth de Rainha Aranha é um termo meramente ilustrativo e que serve não para dizer do seu posto, mas apenas do seu poder. Lolth é a matriarca máxima dos Drow, não porque existe uma lei ou código que obriga os demais a vê-la ou considerá-la dessa forma. Ela simplesmente é porque, se os demais não se curvarem a ela, ela é capaz de arrancar seus corações pela boca, lenta e terrivelmente. Simples assim. O regimento de uma cidade Drow é algo mantido através de cooperações instáveis, e nunca formais, como eu falei. A Igreja de Lolth é o topo da hierarquia, a facção de mais poder e influência na sociedade Drow. As sacerdotisas de Lolth são aquelas responsáveis por interpretar e disseminar a todos as vontades da deusa Aranha. São elas que conduzem os ritos e rituais que honram a deusa da escuridão e que possuem tecnicamente a autoridade para exigir qualquer coisa em nome de Lolth. Se houvesse de fato um governo, certamente ele seria regido pelas sacerdotisas. Em um nível mais prático, entretanto, embora as clérigas sacerdotisas sejam realmente as líderes dos povos Drow, a Igreja não tem o poder de tomar ações drásticas sem a consulta e apoio das matronas das grandes casas. As matriarcas, como é de se esperar, também detêm poder não apenas dentro das suas casas, mas também dentro da Igreja de Lolth, fazendo que assim, o que interesse à Igreja, que seja de interesse da Igreja, também seja de interesse das casas, e elas se alinhem, estejam alinhadas em algum nível. Na sociedade Drow, não podemos cair no erro de entender que a Igreja, como uma entidade, uma instituição de poder,
seja monolítica, guiada apenas por uma única voz ou objetivo. Mas, Corvo, Lolth não é a lei suprema? Sim, ela é. Mas Lolth não é muito de falar. Lolth gosta de ver o circo pegar fogo, ver seus seguidores se superarem em sua perversidade. E isso que dá prazer para ela. As sacerdotisas de Lolth são todas leais a ela, mas são incentivadas a todo momento em seu desejo de dominar os fracos, promover suas próprias causas, como qualquer outro Drow da raça, da linhagem, da sociedade. Lolth desafia as sacerdotisas a traí-la também. Por isso que ela é considerada louca e bipolar pelos demais deuses. Mas sua motivação tem um sentido bastante claro, percebem? As casas dos Drow detêm a maior parte do poder econômico e militar da comunidade em suas mãos. Em algumas poucas localidades, uma casa pode ter um poder ainda maior do que as sacerdotisas de Lolth, direcionando as atividades dos líderes religiosos com ameaças e maquinações nos bastidores ou demonstrações abertas de força. A suma sacerdotisa de uma comunidade também pode ser uma matriarca de uma casa exímia, usada para tirar vantagem e sabotar os planos das outras casas. Porém, é necessário dizer que nenhuma casa consegue efetivamente chegar ao domínio de várias cidades Drow ao mesmo tempo. São poucas que conseguem realmente manter uma posição permanente de autoridade, mesmo em comunidades individuais. Cada casa está ligada às outras em uma complexa rede de trabalhos, tratados e conflitos, alianças e traições. Se uma casa se torna poderosa demais, outras se aliam para derrubá-la, mesmo que superficialmente elas tendem a vender a imagem, por dissimulação, de que estão apoiando, quando na verdade estão jogando em dois lados ou até mais lados para tirar algum benefício próprio. Além disso, embora a igreja geralmente não possua o poder de destruir uma casa sozinha, nenhuma casa pode se dar ao luxo de se tornar inimiga da igreja. Por quê? Bem, as sacerdotisas de Lolth possuem um poder absurdo sobre uma comunidade e este pequeno grande detalhe faz com que toda casa grande que falhe em servir a igreja acabe ficando com um filme queimado, entendem? Elas acabam fatalmente perdendo acesso a canais de influência na sociedade Drow. Quando a igreja de Lolth decreta que uma casa caiu em desfavor perante a deusa Lolth, as demais casas são autorizadas abertamente pela igreja. E todas juntas têm carta branca para abrir fogo contra esta casa em questão. Algo que as matriarcas não se atrevem a correr o risco. Mesmo que uma casa muito poderosa possa resistir aos ataques conjuntos de outras por algum tempo, é esperado que ela seja enfraquecida progressivamente, até que alguma outra de fato a substitua. Quando pensamos na mistura volátil da constante conspiração que existe na sociedade Drow, que sempre joga uns contra os outros, é algo compreensível que nenhuma casa consiga se manter no poder generalizado por muito tempo. Toda tirania e império chega a seu fim, e isso não é diferente na sociedade Drow. Creio que, tendo falado da igreja e das casas, resta-nos falar da terceira instituição, terceira e última instituição na trinca das três principais que tem certo domínio na sociedade dos Drow. E a última, e menos influente, é a instituição militar. A sociedade Drow não constrói um modelo militar com estruturas permanentes, pois isso demandaria formalidade, que eu já mencionei que é algo mal visto entre eles. Neste sentido, a força é composta de várias forças menores que, juntas, constituem a armada total de uma cidade Drow. Mas, de maneira em geral, é isso que elas são: pequenas forças comandadas por diferentes lideranças, uma liderança para cada. Vocês podem considerá-las, se comparadas ao que nós vemos na sociedade humana, com as chamadas milícias,
É isso que elas são. Tais milícias, entretanto, são subalternas e leais às casas e à igreja, pois na hierarquia dos 3 níveis, igreja, casas e os militares, a igreja é a mais poderosa e a milícia a menos poderosa. Sua capacidade de oprimir e explorar se dá apenas com os cidadãos comuns ou outras raças rivais, mas não explorar e agredir aqueles de alto prestígio, porque falta a eles poder para bater de frente com as matriarcas e as sacerdotisas de Love. Sendo assim, os militares na sociedade Drow podem ser considerados como uma ferramenta das casas ou da igreja. Meramente isso. É apenas em momentos de guerra e altamente caóticos de desequilíbrio da sociedade Drow que vemos de fato os militares se voltando contra alguma casa ou até mesmo contra a igreja, pois é o momento oportuno para eles tentarem de fato consolidar um golpe e tomar o governo. Na história da civilização Drow, eles jamais conseguiram fazer isso efetivamente, pois aqueles que ocupam as patentes militares estão longe de serem os mais brilhantes e maquiavélicos da sociedade Drow. Seu intelecto, embora muito acima da média se comparado com as demais raças da superfície, mesmo rivalizando com o próprio intelectualismo dos elfos, ainda é considerado inferior ao grau intelectual dos Drow mais poderosos. Em momentos de guerra, os generais do exército podem tentar, usando o pretexto de defesa da comunidade, usurpar a autoridade que as matriarcas possuem. Mas isso não costuma surtir o efeito esperado a longo prazo. Os generais, de facções diferentes, cooperam nos bastidores, criando crises artificiais para tentarem arrancar a supremacia das casas e do sacerdócio. Mas se observa que os mesmos apresentam dificuldades para sustentar o poder por muito tempo. Vale ressaltar que o caminho militar é a única forma que um Drow masculino possui de ter qualquer posição de autoridade dentro da sociedade Drow. E, neste sentido, são os machos aqueles que tentam tomar o poder fazendo este tipo de manobra dentro das milícias. A supremacia do feminino é algo profundamente arraigado na cultura Drow. As fêmeas são vistas como as mais fortes, inteligentes e emocionalmente controladas para realizar tudo o que a sociedade Drow ambiciona. Além de tudo, aos olhos de Lolth, elas são vistas como as mais sagradas e dedicadas do que os machos. Os machos são vistos como mentalmente e espiritualmente inferiores, úteis apenas para fins físicos que os qualificam para o trabalho e a reprodução, nada além disso. Um Drow masculino é visto como superior em relação a qualquer outro membro de outra raça, mas dentro da sociedade Drow ele é inferior em comparação com as Drow do sexo feminino, e já nasce com esse status. Para eles, não há possibilidade de ascender socialmente além do maior posto militar. Eles não podem ir além disso. Algo mais, crescer mais, ter mais poder, só fazendo uso mesmo da força bruta para tentar destituir as fêmeas, algo que historicamente buscam, mas que fracassam constantemente, a mencionar os deuses machos do panteão Drow, que nunca conseguiram superar Lolth. Mas de onde vem a origem disso? É isso que vocês querem saber. E é isso que eu vou explicar. Por que os machos são considerados inferiores em relação às fêmeas? Bem, isso está relacionado diretamente com a história de vida da deusa Lolth. Ao longo da mitologia, Lolth tomou para si vários consortes que foram, em algum momento, descartados por ela. A começar por seus tempos de elfa, que eu mencionei lá no primeiro episódio, onde ela traiu o próprio deus máximo do panteão élfico, Corellon Larethian. Seja isso uma questão de opinião de Lolth, ou expressão de um sintoma da mesma, ela acredita que apenas as fêmeas valem algum esforço. Um outro motivo, ainda mais curioso, é a relação de gênero que os Drow têm, onde ela é baseada na percepção que os Drow têm do animal que principalmente reverenciam na sua cultura. E esse animal é a aranha.
As aranhas biologicamente tendem a ter, na maior parte das espécies, fêmeas maiores e mais fortes do que os machos. E os machos também não costumam sobreviver ao processo de acasalamento ou serem deliberadamente jantados pela fêmea depois que eles cumprem o seu papel reprodutivo, algo que observamos na Viúva Negra, onde Lolth claramente se inspira. O parto dos Drow é sempre um momento de desgaste físico bastante extenuante. Dar à luz é algo extremamente doloroso e desgastante, né? Em todas as espécies. É algo doloroso e difícil para as fêmeas. E mesmo que os Drow não nutram amor por seus filhos, eles compreendem a importância de fazer a manutenção da linhagem e garantir a perpetuação da espécie. E este é um outro dado, é uma outra característica que faz com que as fêmeas recebam privilégios, pois elas são essenciais para a reprodução e capazes de resistir ao parto, que demanda força e resistência. Neste sentido, voltam a ser mais abençoadas por Lolth do que os machos. Como eu disse anteriormente, uma fêmea já nasce com maiores privilégios do que os machos, e pelo mesmo motivo já nascem com maiores riscos de vida também. Ah! Imagino que por essa vocês não esperavam, caros ouvintes. Não haviam notado isso, né? Pois é algo muito óbvio. Um Drow só cobiça a fonte de poder, onde existe poder. E como as fêmeas já nascem com maior poder que os machos, para ascender socialmente, elas já estão em risco de vida logo quando chegam ao berço. Podem ser assassinadas por uma babá contratada, por exemplo, a mando de uma casa rival, ou até pela própria mãe, se em algum momento de seu desenvolvimento ela notar, a mãe, que a filha possua características e talento suficientes para superá-la. Os Drow machos têm muito pouco ou até mesmo nenhum poder, o que é um fato, mas isso não quer dizer, também, que todos sejam meramente bens materiais aos olhos de todas as fêmeas. É necessário dizer que, caso apresentem habilidades extraordinárias, eles ocuparão sim lugares de privilégio na sociedade, por serem vistos como valorosos para o desenvolvimento da mesma. Por exemplo, muitos artesãos, guerreiros e magos Drow são do sexo masculino, e não é algo difícil de compreender, pois eles necessitam buscar, desde crianças, uma excelência em tudo o que fazem. Isso não é uma questão de orgulho, mas sim de sobrevivência para os machos. Pode ser de orgulho. Pode ser que haja esse elemento do orgulho aqui, e de fato há, mas é mais por sobrevivência, porque se eles não são excelentes, eles são facilmente descartados ou dominados. O status de submissão às fêmeas inspiram muitos machos a serem melhores, a se destacarem, e não serem facilmente substituídos por suas amas. Como é negado a eles o direito de influenciar formalmente a sociedade Drow, os machos procuram então se tornarem mestres, buscando caminhos mais sutis e não tradicionais de ascender no poder. A magia e o militarismo são caminhos, como mencionei, esperados que eles ocupem. Mas eles não descartam qualquer possibilidade de possuir poder e autoridade que aparecer pelo caminho, principalmente se isso dar a eles possibilidades reais de poderem rivalizar com as matriarcas. É claro que entre eles também exista aqueles machos que tentam crescer através da sedução e da luxúria. Eles também desenvolvem essas habilidades, usadas de modo a conseguir influência nos bastidores. Mas, de maneira em geral, nos postos mais baixos da sociedade Drow, machos e fêmeas costumam desempenhar papéis bastante semelhantes, como, por exemplo, os papéis domésticos, do comércio, os militares mesmo voltados para a arte. Obviamente, uma fêmea Drow, que se encontra no mesmo nível de um macho fazendo as mesmas tarefas, consideradas menores e subalternas, isso é algo extremamente humilhante, muito mais grave do que para um macho estar nesse lugar. Mas quando fêmeas e machos se encontram normalmente no mesmo lugar,
os machos ainda tendem a ficar com os trabalhos mais físicos, enquanto as fêmeas se dedicam mais ao artesanato, por exemplo. Isso não por elas serem mais fracas do que eles, mas por causa do fato de serem abençoadas por serem fêmeas, e aos olhos da deusa, possuírem um privilégio, uma oportunidade de escolher um melhor caminho do que os machos. No entanto, isso é só uma tendência, não necessariamente uma regra, até porque eu disse que para uma fêmea estar no mesmo lugar, no mesmo nível de um macho, é algo humilhante, e as demais fêmeas não terão compaixão se alguma fêmea estiver nesse lugar. Mesmo que mais abençoada ou melhor aos olhos da deusa ela possa estar. A vida de um Drow é, em última instância, sempre motivada e ao mesmo tempo dirigida. A percepção de que o valor individual de um Drow é determinado apenas pela influência que ele exerce sobre a sociedade não é simplesmente uma atitude cultural. É psicológica também. Explico. Todo Drow que não possui poder é considerado fracassado aos seus próprios olhos. Antes dos outros o julgarem, ele mesmo já se julga duramente. Portanto, não se trata apenas de pressões externas, que existem, de fato, mas também de um comportamento do próprio Drow que sempre se exige e também se autopune. É algo que já é tão enraizado em seu comportamento, por milênios de constante reforço, que já se tornou algo que beira o instintual na raça. Na maioria das vezes, em praticamente todas as suas relações e faixas etárias, o Drow é movido por 3 emoções principais: o orgulho, o ódio e o medo. O orgulho é relativo àquilo que diz respeito a cada Drow, pelo fato de se sentirem a raça superior a todas as demais, ou pelo desejo de sê-lo. Os Drow que conseguem muito poder se acham dignos dele, e aqueles que não conseguem autoridade estão constantemente ressentidos e irritados diante do domínio dos outros. Seu orgulho faz com que culpem todos os demais pelo seu fracasso, e para um Drow não há vitória ou derrota grande ou pequena. Todas têm a mesma proporção. Um Drow não esquece a menor ofensa, por menor que ela seja, e nem mesmo um pequeno fracasso ou deslize. Ele tentará de tudo para superar este pequeno deslize que, para ele, é símbolo de vergonha. Já o ódio está intimamente entrelaçado com o orgulho, logicamente. A sociedade Drow tem como seu combustível um ódio gigantesco, de característica primordial e instintiva, que ataca brutalmente todos aqueles que os ofendem. Um Drow odeia o subordinado que falha com ele ou o irrita. Odeia seus superiores por terem o poder que ele deseja para si. Odeia o estrangeiro que não se curva diante de sua autoridade inquestionável. Odeia um aliado por já fantasiar de antemão a futura traição que ele acredita que sofrerá. Odeia a si mesmo por não ter tudo aquilo que ele acredita que deveria ter. Ódio, ódio e mais ódio. O Drow é uma fonte incontrolável e inesgotável de ódio, sempre recorrendo à violência e à vingança e utilizando ambas como seus motivadores mais potentes. E por fim, e não menos importante, o medo. O medo dos Drow não é algo que necessariamente eles têm consciência de sentirem profundamente. É até algo inusitado para um Drow alguém jogar na cara deles que eles vivem cotidianamente com um medo mortal. Mas o fato é que os Drow temem seus superiores, as matriarcas e as sacerdotisas. E mais profundamente, o medo mais insuportável de todos, expressão máxima do horror da sua existência, é claro, Lolth. Temem desagradar a deusa, temem perder o poder que acumularam, temem não conseguir mais poder. E esse medo patológico deixa-os mentalmente desequilibrados em muitos momentos, faz com que vivam num estado de paranoia constante, que para as outras raças
com uma configuração mental diferente da deles, seria insuportável resistir e viver assim. A paranoia é tão grande que é algo que impede os Drow de se aproximarem uns dos outros, de compartilhar os segredos que eles orquestram, algo que beneficia principalmente as espécies da superfície, pois se assim não fosse, os Drow com certeza seriam muito mais perigosos do que absurdamente eles já são. Por causa de toda a crueldade que praticam, todo o poder que acumulam, os Drow são criaturas terrivelmente amedrontadas, sempre com medo de perder o que possuem, mas ao mesmo tempo tentadas a arriscar a ter sempre um pouquinho mais. Obviamente, um Drow nunca concordará, ele discordará piamente que é um ser amedrontado. Ele nunca reconhecerá isso, pelo orgulho que ele tem, pelo ódio que ele sente, e ódio que será direcionado profundamente ao seu rival, aquele que o ofendeu, por dizer que ele sente medo. Um ódio direcionado àquele que fez tal acusação. E certamente, em algum momento, o Drow tentará se vingar matando o autor da ofensa. Mas, de certa forma, de forma geral, são estas três emoções as mais atuantes na psique de um Drow, que sempre serão reforçadas pelas pressões sociais. Até sua devoção fanática a Lolth é baseada no medo. Medo de invocar a raiva da deusa, caso a abandone, e medo de ser lançado à deriva do mundo sem nenhuma orientação divina. Como esperado, a vida média de um Drow é menor do que dos elfos da superfície. Certamente, com tanta violência, é algo esperado. É uma raridade um Drow morrer de velhice, até porque velhos são inúteis para eles e costumam morrer de trabalhar. Precisar, com certeza, a duração média da vida de um Drow é algo completamente difícil, porque mortes naturais, por causas naturais, é algo extremamente difícil e raro na cultura deles. Mas, mesmo assim, eles vivem muito mais que a maioria das raças humanoides. Isso resulta numa percepção e visão mais longitudinal. Eles conseguem ver mais o todo, em perspectiva histórica, do que os humanos, por exemplo. A maioria das raças humanoides vivem menos do que eles. E a sua percepção do todo é algo que se aproxima mais dos elfos do que de qualquer outra espécie humanoide da superfície. E essa visão longitudinal resulta também numa percepção e visão mais elaborada para que planos e esquemas meticulosos sejam elaborados, planos que podem levar décadas ou até mesmo séculos para serem colocados em prática. O problema é quando elas de fato são usadas, essas táticas, pelo grau de meticulosidade e exigência que demandaram. Porque quando elas são colocadas em prática, de fato, dificilmente elas falham, o que torna os Drows inimigos das outras raças, inimigos mortais, visto com bastante temor. Diferente dos elfos, que por sua vida longa aparentemente não demonstram muita urgência e até mesmo falta de vontade de tomar decisões rápidas, os Drow são ocupados e ativos como os humanos. E isso é o que os torna muito mais perigosos que os próprios elfos, no sentido do planejamento estratégico. Porque um Drow simplesmente não para. Ao invés de agir devagar, porque sua vida é mais longa do que das demais raças, um Drow sempre tenta sugar tudo o que pode de cada ano da vida que possui, porque cada ano é valioso, é precioso e é incerto. Ele sempre vive com a faca no pescoço. Eles sempre tentam procurar prolongar a sua vida, sempre quando possível. Se pudesse, um Drow tentaria descobrir formas de não envelhecer, simplesmente por não querer ficar fraco e, por consequência, mais acessível de ser assassinado. Naquilo que um elfo da superfície pode demorar 10 vezes mais que um humano para fazer, em determinada tarefa, um Drow trabalha em um ritmo febril, podendo realizar 10 tarefas ao mesmo tempo desta que está sendo realizada pelo humano.
essa mentalidade de apresse-se e espere, percorrendo vários planos que podem não se concretizar por anos ou mais, apenas aumenta a natureza altamente emocional e facilmente frustrada da psique Drow, mas também garante que, se um plano entrar em colapso, um Drow sábio tem meia dúzia a mais de outros planos maliciosos e malignos para preencher esta lacuna. Como vilões, são terríveis. Todo Drow é um schemer, um conspirador, mas nem todos os Drow são conspiradores eficazes. Estabelecer uma trama plurianual, ter a previsão de antecipar mudanças relevantes no cenário político e permanecer paciente o suficiente para ver o esforço através de todos, a aguardar cada passo, digamos que é algo que exige muito controle mental e emocional, algo que a grande maioria dos Drow carece, em virtude das 3 emoções principais que regem a sua psique, que eu falei previamente: orgulho, ódio e medo. Se um Drow explode em raiva, em um momento inoportuno, ou falha em antecipar as maquinações de seus rivais, os anos de planejamento podem ser deixados de lado assim, num simples instante, em virtude da panela de pressão que sua psique se transforma, porque ela normalmente é condicionada ao ódio, ao orgulho e ao medo. Os Drow enxergam toda a socialização entre indivíduos, não apenas membros de sua própria sociedade, sempre como hierárquica. Eles não têm a capacidade de tratar outra pessoa como igual, nunca. Sim, eles são incapazes. Não conseguem de forma alguma. Para que isso ocorra, um Drow teria que passar por um processo extremo de reeducação cultural, ou crescer longe da sua sociedade. Toda comunicação entre 2 ou mais pessoas, independentemente de sua finalidade, cai em um padrão entre dominantes e submissos. A menos que um Drow tenha motivos para acreditar no contrário, ele sempre assume que é o indivíduo dominante em uma discussão e fica sempre irritado se os outros não se comportarem adequadamente. Se uma Drow estiver falando com alguém que claramente possui um status mais alto, ela aceita o fato de estar em uma posição submissa, mas imediatamente começa a considerar maneiras de, eventualmente, ganhar a vantagem. Isso não é algo que os Drow escolhem fazer. É simplesmente como eles pensam. A noção de uma sociedade de iguais é sempre estrangeira, esquisita e exótica para eles. E embora os Drow, que lidam frequentemente com outras raças, aprendam a aceitar que os outros não acreditam nas mesmas filosofias que eles nunca perdem completamente o desejo de estabelecer domínio em toda e qualquer relação que se envolvem. Parte integrante dessa noção são as ideias Drow de bondade e privacidade individual. Ou mais, precisamente, sua completa falta dela. Os Drow são impensados e sem esforço, cruéis, porque não atribuem valor a seus subordinados, além da utilidade que esses indivíduos possam ter. Da mesma forma, o conceito de privacidade é ridículo aos olhos dos Drow. Um Drow que não é forte o suficiente para manter seus negócios em segredo merece ser exposto e explorado, humilhado e brutalmente trucidado quando não tiver nem mais ossos para serem sugados. Uma das maiores e mais estranhas influências sobre a psicologia e a cultura Drow deriva de suas crenças religiosas. A maioria das raças humanoides tem divindades na forma humanoide. Uma divindade que eles espelham, se percebem a sua imagem e semelhança. Quando as outras espécies procuram imitar o comportamento e as atitudes dos seus deuses para obter as bênçãos ou simplesmente porque a enxergam como a maneira correta de ser e existir, eles não estão agindo em oposição às suas próprias naturezas fisiológicas. Nos Drow, isso é diferente. Eles são uma raça humanoide de mamíferos com todas as necessidades, impulsos e instintos associados aos mamíferos, mas reverenciam a uma aranha, uma criatura de predação irracional.
Eles são uma comunidade que procura se tornar um enxame, literalmente. Eles são pessoas emocionalmente inatas que reverenciam uma criatura sem emoção alguma. Esse conflito de desejos molda grande parte da psique Drow. É pelo menos em parte responsável pela única medida de valor próprio da cultura deles, através do poder e da autoridade, e também é responsável por grande parte da violência inerente à sociedade. O medo da deusa, a vergonha de não cumprir plenamente as exigências dela, algo que é impossível, desde o princípio, a raiva do mundo ao seu redor, tudo isso pode, pelo menos em parte, ser atribuído à profunda veneração de uma divindade que eles não podem imitar fielmente e não podem realmente agradar ao máximo, perfeitamente. Não é exagero nós sugerirmos que, devido ao conflito de suas crenças religiosas com sua própria natureza física e mental, todo membro da sociedade Drow seja pelo menos um pouquinho louco. Uma questão da psicologia Drow, que nunca ocorre aos Drow, mas é de grande interesse para os estudiosos externos, é se todas essas atitudes são arraigadas e instintivas, ou se são o produto da cultura e educação que eles recebem. Muitos acreditam que, devido à influência de Lolth e inúmeras gerações de violências e intrigas, as atitudes Drow chegaram num ponto, agora onde elas são inteiramente inatas, eles já nascem com elas. Muitos acreditam nisso. Leve uma criança Drow para a superfície, crie ela entre humanos ou elfos gentis, dizem eles, e ela ainda se tornaria uma manipuladora violenta e calculista. Outros afirmam, no entanto, que os Drow não são diferentes de crianças vítimas de abuso. Eles perpetuam um ciclo de crueldade porque é tudo o que eles sabem, porque estão aprendendo com um exemplo e atacando um mundo cruel com raiva e ressentimento. Se esse ciclo pudesse ser rompido, se uma população Drow pudesse ser afastada da influência de Lolth e da cultura como ela existe atualmente, eles poderiam se tornar indivíduos muito diferentes. Esta é, talvez, compreensivelmente, a opinião da minoria entre aqueles que estudam os Drow, e de qualquer forma, parece improvável que seja testada, a não ser que algum dia a deusa aranha, a Lolth, seja definitivamente destruída. Essa segunda aposta é a aposta justamente de sua filha, a deusa Eilistraee, que é, unicamente, na sua espécie, aquela que acredita na redenção, na superação Drow de toda essa barbárie. As raças externas do mundo externo não acreditam nos Drows. Apenas enxergam o mal neles. Eilistraee é a única que crê que a destruição de Lolth é o ponto necessário em sua história, na história do seu povo e de sua civilização, capaz de fazer com que os Drows abandonem esse ciclo de dominação e violência e possam se ver livres das amarras do ódio, do orgulho e do medo proporcionados pela sua principal deusa maligna, a deusa aranha Lolth. E é isso, meus caros. Paro por aqui. Por hora está ótimo, está bom. E os encontro num futuro tópico sobre os Drow novamente. Um abraço e bom início de semana a todos.